influência, cara, mas uma pira geral, assim, mesmo nas lideranças europeias, né? Isso, Aí que tá, que eles é que não querem relação com a Rússia, né? Assim, no limite, né? E aí, a ponto de se auto-prejudicar, né? Porque a Europa já vinha enfrentando problemas relacionados à desindustrialização. Isso ficou evidente da crise de 2008 para cá. No Covid, degringolou. Quem segurava um pouco ainda era os investimentos estratégicos alemães, assim, que conseguia navegar bem, inclusive na coordenação da institucionalidade europeia, né? Vide o papel deles com a Grécia, enfim, aquela coisa toda. E, de repente, os caras deram um cavalo de pau e aprofundaram a crise que já era tendencial, né? é, Então, agora, exatamente. eu não sei. Agora vamos ver se vai ter uma reconversão desse processo com o outro assunto que nós vamos debater daqui a pouco, com essa história desse novo posicionamento norte-americano, né? Que foi para rifou todo mundo, né? Rifou todo mundo e falou assim: eu cuido do seu, que eu cuido do meu, e é isso, né? Isso. Eu acho que esse que é o ponto, né? Assim, o Ocidente, né? Porque na verdade a gente trata como uma unidade, mas claramente não é uma unidade, né? Assim, a gente trata como uma unidade porque até então a Europa basicamente seguia tudo aquilo que os Estados Unidos, né, ordenava, né? Assim, mas agora a gente está justamente vivendo um momento em que os Estados Unidos está dando mandando uma outra mensagem, né? E a gente está vendo que a Europa ela está atravessando uma profunda crise de identidade. Eles ainda não, né? A gente ainda não sabe o que será da Europa. A gente está vendo as elites europeias que surgiram nesse mundo pós-Bretton Woods e pós-era, né, neoliberal, mas a gente ainda não sabe o que vai virar da Europa daqui uma década, né, 2 décadas. E aí vai depender de como eles vão responder a essas mudanças, né, que os Estados Unidos, né, com o Trump tá impondo, né? Primeiro que é basicamente implodir a OTAN, que é o que foi, né, a estrutura da segurança europeia nos últimos 60, 70 anos, e agora que é implodir o sistema comercial de trocas internacionais como ele funcionou, né, É, também nas últimas décadas, que é o fim do modelo alemão, né, acabou. E por enquanto a gente está vendo que as elites europeias estão respondendo isso basicamente acentuando aquele papel subordinado que os Estados Unidos haviam imposto, né, à Europa, mas o próprio mestre, né, que é os Estados Unidos, já não está dizendo isso, né? Então, assim, a gente tá muito difícil entender a Europa, né? o Marcos fala aí, os caras estão em processo de negação de que eles agora são periferia, né? É, Eu acho que tem a ver, Marcos. Eu não sei, assim, cara, porque, para ser muito sincero, eu acho que a capacidade de fogo europeia ainda pode ser relevante, sabe? Em algum termo, assim. Principalmente você vê o movimento agora, né? Assim, ninguém é bobo no mundo, né, velho? Bobo é a gente, né? Que fica insistindo em arcabouço fiscal, em essas bobagens. Aí bobo somos nós aqui. Agora, olha pra você ver, os caras um cavalo, estão sinalizando um cavalo de pau em termos de condição de política econômica, justamente para ter uma tentativa, uma coisa que eles já vinham sinalizando desde a da pandemia, né, de uma tentativa de sinalização aí de recomposição da indústria europeia, porque todo mundo viu isso, né, a bobagem que é essa dependência, né, tecnológica com relação a outros territórios. Então, em momentos de crise, todo mundo olha o seu, ou o mercado se fecha, seja por motivo, seja pelo outro, né? Seja por pandemia, seja por guerra, seja o que for. E aí você está vendido, cara. E, de certa forma,
É o que os Estados Unidos também agora está encarando com seriedade, né? E, bom, a Europa também não vai deixar isso de lado, né? Agora tem que ver que força que eles vão ter. Já estão anunciando aí, né? Vão romper suas regras fiscais para investir trilhões numa indústria de armamentos. Então, é aquilo, né? Eu estava vendo uma entrevista do Yanis Varoufakis agora semana, ontem, que logo depois da coisa do Trump, da tarifaço, e aí ele ironizando um pouco a Ursula von der Leyen, falou assim, porque nós vamos responder com tarifa e tal. Ele, não, em termos de tarifa desse jeito aí, responder não adianta nada. A questão é a seguinte, os Estados Unidos têm um plano, bem ou mal eles têm um plano, a China tem um plano, a Europa tem um plano? Se tiver, tem chance. Só tem chance quem tiver um plano. Quem É, não tiver, meu irmão, vai sucumbir. E é a minha preocupação com a gente aqui também, né? É a minha preocupação aqui.